Fala! Chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Diretoria divulga balanço do futebol, enaltecendo que o elenco tem valor estimado em quase 900 milhões de reais. Saiba exatamente quanto custa por mês a folha salarial do futebol. Eu vou contar aqui pra você. Pedro briga pela artilharia do estadual e para manter a tradição no Mengão. E ainda saiba onde assistir Flamengo e Volta Redonda. Lamentavelmente, a Record continua vacilando e vitória sobre o Voltaço pode estabelecer a melhor marca desde a saída de Jorge Jesus. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação? Assista este vídeo até o final. E se o Flamengo vencer o Volta Redonda neste sábado, aliás, vai vencer na partida de logo mais, olha, eu estarei lá no Maracanã e vou trazer também todas as participações para você. Haverá o pós-jogo imperdível que você acompanha aqui mesmo no canal, onde com certeza estaremos celebrando a classificação do Flamengo para a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo. Flamengo que disputa o tricampeonato, o Hexatri. Aliás, outra marca histórica pode ser alcançada. Por falar em Hexa, 6, o Flamengo pode chegar à 6ª vitória consecutiva na temporada. Foram 2 vitórias sobre o Volta Redonda, a primeira na decisão da Taça Guanabara e a outra partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca e as 3 vitórias na Libertadores no Grupo G, diante de Vélez Sarsfield, a equipe da União La Calera e também a LDU na altitude de Quito. Portanto, o Flamengo pode continuar fazendo história na temporada de 2021. Para se ter uma ideia, a última vez em que o Flamengo conseguiu chegar a uma sequência de 6 jogos, 6 vitórias, foi com o técnico Jorge Jesus na temporada de 2020. Naquela oportunidade, Recopa Sul-Americana, 2 jogos da Libertadores e 3 partidas válidas também pelo campeonato estadual, pela Taça Guanabara. Aliás, Jorge Jesus chegou a manter 10 jogos de vitórias, 10 vitórias seguidas, só interrompidas com um empate na decisão da Taça Rio diante do Fluminense. Mas, de qualquer forma, o Flamengo terminou invicto o Campeonato Carioca, para quem não lembra, excetuando-se aquela derrota que aconteceu com a equipe alternativa. Mas o time principal, sob o comando do técnico Jorge Jesus, não perdeu durante o campeonato estadual. E o Flamengo pode chegar aí a uma marca importante, são apenas 2 derrotas até agora na competição. Fluminense ainda com a equipe alternativa sob o comando do técnico Maurício Souza e aquela derrota horrorosa de 3-1 para o Vasco da Gama, em que o time já estava com a cabeça em outro lugar, Mas, lamentavelmente, isso aconteceu, ficou no passado e o Flamengo agora pode estabelecer esta marca. Lembrando que o Flamengo tem até o início, até a abertura do Campeonato Brasileiro, em que estreia em casa diante do Palmeiras, mais 3 compromissos, contando com o de terça-feira pela Copa Libertadores, União La Calera, LDU e Vélez Sarsfield, e ainda, classificando-se com o Volta Redonda, tem aí a chance de disputar mais 2 jogos, as 2 decisões do Campeonato Carioca. Você acredita que o Flamengo poderá estabelecer as mesmas 10 vitórias seguidas dos tempos do técnico Jorge Jesus, algo que se achava, vamos dizer assim, inigualável? Lembrando que além das 10 vitórias, Jorge Jesus chegou a ter uma sequência, aliás 2, de 8 vitórias no Brasileirão de 2019. Mas qual a sua opinião? Deixa abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui, abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui, no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E Pedro quer estabelecer a artilharia do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ele é o atual artilheiro do Flamengo. Superou com seus 3 gols diante do Volta Redonda na partida de ida no Estádio da Cidadania. Na semifinal do Campeonato Carioca, o Rodrigo Muniz, que até então era o artilheiro da equipe com 5 gols. E Gabigol, que também ficou pelo caminho. Mas está a 3 gols de Aleph Manga, que é jogador do próprio Volta Redonda. Aliás, haverá um confronto direto, então, entre os atacantes
entre os artilheiros. Se a defesa fizer o papel dela, tomara que a defesa não vacile, né, e não sofra gols do Aleph Manga, Pedro tem tudo para encostar mais ainda no seu adversário direto na luta pela ponta da artilharia. Lembrando que o Flamengo se classificando, o Volta Redonda também deixa a competição. Dessa forma, Pedro ainda teria mais 2 jogos para igualar ou até ultrapassar o próprio Aleph Manga. Mas se ele tiver o desempenho do último jogo, né, com certeza ele já encosta, né? Fazendo 3 gols, já encosta no Aleph Manga. E lembrando que ele pode estabelecer aí uma tradição no Flamengo, já que o rubro-negro teve seu artilheiro no Campeonato Carioca, que foi o Bruno Henrique em 2019, Gabigol foi o artilheiro em 2020 e Pedro agora pode ter artilharia em 2021. E você, o que acha? Acredita que Pedro pode alcançar realmente a artilharia do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Ou acredita que, para a decisão, Pedro deverá ficar no banco de reservas? E isso pode dificultar o jogador lutar pela artilharia da competição. Ou ainda, você acha que Gabigol ainda pode chegar nesses caras? Deixa abaixo o seu comentário. Se você, antes da gente seguir para o próximo assunto, se gostou das taças que aparecem aqui no cenário, né? Então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças, os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E agora, falando a respeito daquilo que você quer saber, né? Se o jogo será transmitido para a sua praça. Lamentavelmente, mais uma vez, a Record pisou na bola e deixará várias praças sem a transmissão do jogo do Flamengo. Para se ter uma ideia, no Nordeste, os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão não terão transmissão. No norte do país, estados como Tocantins, Acre, Rondônia, Amapá e Roraima também não vão conseguir acompanhar. Somente Pará e Amazonas, aliás, nas capitais, tá? Belém e Manaus. Centro-Oeste, a exceção do Distrito Federal, mais uma vez sem transmissão. Além de todo o estado de São Paulo e também Santa Catarina e o sul do país. Infelizmente, né? É de se lamentar, mas a gente cansa de dizer aqui, infelizmente o Campeonato Carioca vai encerrar e a Record não terá corrigido esta importante falha. Infelizmente só cabe a gente aqui criticar. Lembrando que, para quem tiver condição, né, o Flamengo baixou na Flá TV+, o valor para você fazer assinatura para R$ 49,90, para que você possa ter direito a assistir o jogo, né? Ou então pelo Cariocão Play. Agora, você também pode acompanhar pela Rede Flá. Não exibiremos as imagens, mas aquela transmissão Pique Rádio, eu vou estar lá com Guilherme Flazoeiro, Rafa Melo, Gustavo Henrique dando choque, é a transmissão mais rubro-negra da internet. E eu conto com você, hein? Vamos acompanhar então na Rede Flá mais uma vitória e classificação do Mengão para a decisão do Campeonato Carioca. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E neste sábado, a diretoria do Flamengo divulgou um balanço bienal do Departamento de Futebol, com os números de 2019 e 2020, enaltecendo as conquistas que foram feitas durante essas temporadas, os 2 brasileiros, as 2 Supercopas do Brasil, a Recopa Sul-Americana, a Copa Libertadores da América, os 2 cariocas, e ainda, né, falando a respeito também das conquistas da base, no Sub-20, no Sub-17, números completos, aliás, quase completos. Ficaram faltando algumas coisas, também estabelecendo a curva ascendente de investimentos no futebol desde que o Eduardo Bandeira de Melo assumiu o clube em 2013. Também o aumento da receita, os investimentos que foram feitos. Agora, ficou faltando o escalonamento da folha salarial do Flamengo. Apesar disso, né, Flamengo colocou, né, quanto custa a sua folha salarial. E pasme, aliás, pasme não, quem me acompanha aqui sabe que eu estive muito próximo dos números oficiais, né? O Flamengo gastou em 2020
ao todo, e não mudou muito, né, o valor da folha salarial do Flamengo, mas ao todo em 2020 foram gastos 199 milhões de reais com a folha salarial completa do futebol, folha salarial bruta do futebol. Lógico que, excetuando-se aí valores pagos como, por exemplo, luvas, que costumam ser diluídas ao longo do contrato, mas realmente, para efeito contábil, elas não fazem parte do salário. E até essa verba sai de uma outra fonte de receita, que é o valor destinado para contratações. Não tem a ver com despesas correntes. Mas isso dá, ao todo, cerca de 16 milhões e 600 mil reais por mês. É isso que custa. Eu cheguei muito próximo, porque nas minhas contas o Flamengo, ele gastava ao todo por ano 208 milhões de reais. Aí eu errei por 9 milhõezinhos, mas tá dentro, né, da margem de diferença, tá dentro da margem de erro. Fato é que muita gente aí chutou 20, 23 milhões, até 25 milhões, e eu enalteci sempre que não era isso, até porque é um valor muito exorbitante. Para se ter uma ideia, o Flamengo acredita, até porque não dá para fazer, não dá para mensurar, até porque clubes como Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras não divulgam com transparência o seu balanço contábil. Portanto, não dá para saber, por exemplo, quanto eles gastam exatamente com a folha salarial por ano. Mas o Flamengo estima que o clube gaste menos do que esses três, né? Lembrando que só o Palmeiras ganhou alguma coisa, né? O São Paulo não ganhou nada, há muito tempo não ganha nada, o Atlético Mineiro também há muito tempo não ganha lufas, né? E o Flamengo também está muito próximo de outros clubes que costumam fazer boas campanhas, como o caso de Grêmio e Internacional, que são ali adversários diretos do Flamengo a nível nacional e internacional. E o Flamengo também estima o valor de seu elenco em 890 milhões de reais. Para se ter uma ideia, se vender o time todo, dá para pagar à vista toda a dívida acumulada na história do clube, de 683 milhões, segundo estudo recente publicado no Globoesporte.com, e ainda sobra um trocado, hein? Sobram mais de 200 milhões ainda de troco, ficando um saldo positivo de mais de 200 milhões de reais. Mas realmente é algo que tem que se louvar aí, esse trabalho efetuado pela diretoria do Flamengo. Vamos torcer para que o rubro-negro continue cada vez mais investindo no futebol e continue cada vez mais conquistando títulos. E você, o que achou destes números? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!